Bom dia, Espírito Santo. Muito bom dia, povo de Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã abençoada que o Senhor preparou para nós este dia. Nós entramos na presença do Senhor mais um dia, agradecendo a Ele pela noite de sono. Nós deitamos, dormimos, acordamos, estamos de pé, porque é Ele que nos sustenta. Estamos agradecidos ao Senhor, pois Ele nos concedeu esta nova oportunidade, o dom da vida. E nós entramos agradecendo e já consagrando as nossas vidas, a nossa família, consagrando o nosso trabalho, tudo nas mãos do Senhor. Nós consagramos esse dia a Ti, ó Pai. Que hoje o Espírito Santo esteja nos conduzindo em tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. E que nesta manhã o Senhor possa entrar na providência, na vida daqueles que estão enfermos, derramando a unção de cura e de libertação. É o que eu peço e já agradeço em o nome do Senhor Jesus. Agradecemos ao Senhor, pois Ele nos enviou o seu único Filho para morrer por nós. E todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Amém? Hoje a palavra do Senhor está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. O capítulo é o 2, os versículos do 1 ao 5. Depois a gente vai lá para o 7 ao 12, que nos fala assim: a visita dos magos. E, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E aqui o 7 fala assim: então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente eles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disseram: ide e perguntai e diligentemente pelo menino, e quando o achardes, principai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E, estando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação, avisados em sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Louvado seja Deus. Então, esse trecho, é a introdução à vinda de Jesus ao mundo, Já introduz falando, sobre a vinda de Jesus ao mundo, que Jesus, ao cair, ser fecundado no ventre de Maria, já começou a guerra, já começou a luta. Ele já começou, a passar por suas adversidades,
E quando chegou ao mundo, né, estava o decreto ali, quando Jesus nasceu, que era para todos os meninos serem mortos, né? O decreto de Herodes. Aleluia, mas eu tenho uma palavra para te dizer. Deus é aquele que quebra decreto, quebra protocolo para dar vitória ao povo dele, né? Que ele é a luz. Jesus é a luz, essa luz prometida que Deus tinha prometido ali, né? Eles perguntaram onde é que o menino tinha que nascer, né? E a resposta foi em Belém, assim como disse o profeta. Então, a palavra do Senhor nos fala: credes nos profetas e prosperarei, né? Nós temos que crer nas palavras proféticas, porque as palavras proféticas, quando elas saem diretamente do trono de Deus para o nosso coração, pode ter certeza que essa vai se cumprir. Porque Deus prometeu, vinha prometendo, ó, todos os profetas que passavam na terra, profetizava, né? Falava já tudo voltado para Jesus, né? E o profeta Isaías, ele profetizou muito acerca da vinda do menino, do Messias, né? Essa luz prometida. Mas que sua chegada, né? Ela provocou muitas reações opostas, né? Na chegada desse menino chamado Jesus, ali começou a ter muitas reações opostas, né? A adoração dos que buscam a verdade, né? Os magos, que eles iriam adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, essa era a verdadeira adoração, né? Que eles buscaram, né? Seguiram a luz, né? A estrela, para ir levar presentes para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Levaram ouro, incenso e mirra. Jesus, sendo Deus, ele precisava de algo? Não. Filho de Deus, o do Todo-Poderoso, já nasceu rico, tinha tudo. Mas ele veio em condição de pobre para demonstrar para nós que dinheiro não é tudo, se não tiver a proteção divina. Ali também gerou o medo, né? A hostilidade dos que detêm o poder, né? O poder de Herodes, que era o rei, né? O decreto dele naquela época era que matasse todos os meninos que nascessem, né? Então ele não estava querendo ali, ele foi com falsidade, com mentira até os magos, os reis magos, para, né, arrancar informações de onde esse menino estava, né? E também quando pediu para quando eles voltassem procurar ele, porque ele queria também ir lá adorar. Mas Deus, ele sabia. Os magos podiam não saber, mas Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Aleluia. E quantas vezes nós somos, pegamos esses tipos de pessoas, como Herodes, vem de sapatinho de lã, procurar uma informação para poder aumentar o desejo de vingança, lançar as setas malignas para que a gente não chegue aonde Deus quer que a gente chegue. Mas não adianta. Aleluia. Você que está aí esperando algo da parte de Deus, você está vendo o ano terminando e você ainda não conseguiu, não sei o que você quer. É de ordem de qualquer coisa que você está tanto querendo. Saibas que nada e nem ninguém vai impedir o agir de Deus. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e aquele fecha, ninguém abre. Se foi Deus que abriu essa porta para você, se foi Deus que te prometeu, pode ter certeza, essa luta só vai contribuir para a tua vitória chegar com gostinho de vitória, né? A bênção chegar completa,
essa bênção vai chegar completa. Olha só o que Jesus passou para chegar até o mundo. Não teve um nascimento digno, não foi digno. Ele não tinha parecer, não tinha formosura, mas foi o escolhido. Aleluia. Era através da morte dele, através do sangue derramado, que Deus estava ali levantando a humanidade caída. Louvado seja Deus. Eu não sei quem tentou te derrubar, quem puxou teu tapete, quem te deu palavras para querer te amedrontar, mas saibas de uma coisa. Eu sei de algo, que Deus, Ele está vendo tudo e nada passa desapercebido aos olhos de Deus. O rei Herodes até tramou, mas o que aconteceu? Ele se perdeu pelo caminho. Porque Deus, Ele faz assim, o inimigo ele vai perder a direção. Porque quando eles se acharem que está indo retamente para querer nos destruir, Deus ele faz com que o adversário perca a direção. Quando o povo estava fugindo ali de Faraó e seus cavaleiros, eles olharam para frente, estava o mar. Olhavam para os lados, estava o mar. Olhava para trás, vinham os cavaleiros de Faraó para querer destruir a vida deles. Aleluia, eram muitos em bandos, armados, a cavalos e eles a pé. Mas Deus deu um escape. Quando eles disse, terminou, não tem saída, o Senhor veio e abriu o mar para o seu povo passar. Quando eles terminaram de atravessar, o mar se fechou e destruiu todos os inimigos, aleluia, que queria destruir aquele povo. Se você é uma escolhido, escolhida de Deus, Deus te chamou, quem te prometeu garante. Não adianta o adversário projetar, planejar, porque os planos e os projetos do inimigo estão caindo sobre terra, sobre a minha vida e a tua vida. Não vale encantamento, não vale sentimentos negativos, não vale palavras de maldição, palavras contrárias, não vale, não tem poder. Porque enquanto os magos estavam indo de bom coração para oferecer um presente, eles estavam querendo adorar ao Senhor, como aquela mulher derramou o melhor perfume nos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Aquele que quer adorar o Senhor, ele faz assim, ele chama a atenção de Deus. Aleluia, com as suas atitudes. Porque Deus ele se encarrega, aleluia, de te direcionar pelo caminho. Se Deus te tirou de um lugar para ir para o outro, para você fazer a obra, para você ministrar, para você louvar, para você fazer aquilo que está determinado por Deus a você fazer, não te preocupes, porque quem te prometeu, quem te enviou, garante, aleluia, ele vai te guardar na tua saída e na tua entrada para aquele lugar. Eita, Deus tremendo. Deus está falando com pessoas aqui neste momento, desta palavra, nesta manhã, neste dia, nesta noite. Eu não sei que hora você está vendo esta palavra, mas saibas que o Senhor é aquela mesma luz, aquela mesma estrela que direcionou os magos. É esta que vai nos direcionar. O inimigo ele vai perder a direção, porque Deus mostrou aos magos em sonho que eles não voltassem pelo mesmo caminho, para que o Herodes não soubesse aonde o menino estava, porque Deus estava guardando aquele menino. Aleluia, saibas que Deus está te guardando. Aleluia, glória a Deus. Deus está te protegendo, Ele vai te proteger pelo caminho, por esta caminhada, por esta jornada da tua vida. Aleluia. Mesmo que tenha algo por trás projetado para querer desfazer os teus planos, os teus projetos, eles estão nas mãos de Deus. Aleluia, o teu futuro, o meu futuro está nas mãos de Deus. Não adianta a gente, não vale a pena a gente parar para dar ouvido à voz do opressor. Não vale a pena a gente parar, aleluia, para
se preocupar com o que vai acontecer. Descanse. Os reis magos não sabiam. Se eles não soubessem, eles iam voltar e ia dar notícia, porque era isso que o Herodes queria. Volte, né, e dê notícia de como está o menino, para que a gente vai também adorar. Olha a mentira. O inimigo, ele é astuto, ele é mentiroso, ele é derrotado, ele é cheio de estratégias más. Aleluia. Na chegada do menino, houve reações opostas. Os magos estavam com boa intenção, mas Herodes estava com má intenção. Aleluia. Porque o edito dele era matar os meninos. Mas Deus avisou em sonho: volte por outro caminho. Aleluia. Porque o inimigo, por um caminho, ele pode até vir, mas por 7 ele vai voltar. Não se preocupes. Os teus planos e os teus projetos estão na mão do Senhor. Porque o menino Jesus estava guardado pelo Pai. Porque ele era um menino prometido. A luz, aleluia, a estrela prometida. A luz prometida para que todo aquele que segue a ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem segue a ele não anda em trevas, anda na luz. Porque ele é a verdadeira luz. Ele é a luz. Aleluia. Também descreve, né? Aqui também descreve nessa passagem a visita dos magos que após acontecerem, né? Encontrarem, quando eles encontrou ali com o menino, Deus lhe ofereceu, eles ofereceram para o menino presentes. Aleluia. O menino precisava, né? Sendo filho de Deus? Não. Mas eles quiseram levar os melhores presentes para Jesus. Para aquele menino tão esperado. Aleluia. Eles foram avisados em sonho para não voltarem a Herodes, levando a retornar por outro caminho, mostrando fé e obediência divina, enquanto Herodes, perturbados, né, planejava a morte de Jesus, simbolizando o conflito entre a luz de Cristo e a escuridão do poder humano. Nós vemos que Deus protegeu Jesus quando ele nasceu, né? Ele protegeu da morte. Mas Jesus depois morreu, tão novo, tão jovem morreu. Por quê? Não era o projeto de Deus Jesus morrer enquanto menino. Ele ainda tinha uma passagem aqui na terra. E o pouco tempo que Jesus ficou na terra foi tão produtivo, mas tão produtivo, que parece que durou uma eternidade, né? Humanamente falando. Mas ele continua no nosso meio. Ele morreu, foi para o Pai, mas ele disse que não ia deixar nós sozinhos. Ele enviou um Consolador. Aleluia. Que a gente vai ver depois, né? A descida que veio, o Espírito Santo. Aleluia. Para que nós não permanecêssemos, não ficássemos sozinhos. Então, ele está conosco. Ele não é mais um menino, né? Nós comemoramos a chegada do menino, mas ele não é mais um menino. Aleluia. Mesmo no tempo que Jesus estava como menino, ele era de uma grande valia, de uma grande sabedoria, porque Jesus começou a ministrar com 12 anos, já estava lá pregando para os sábios, né? Que dizia ser sábio, porque a sabedoria do homem não é nada para o poder de Deus. Se não tiver Deus no negócio, não tem riqueza, não tem sabedoria, não. Humanamente falando, pode servir para alguma coisa, mas para o espiritual, né, não voga nada. Porque ninguém vai chegar ao céu porque é rico, não. Ninguém vai chegar na glória porque porque eu tenho saúde, porque eu sou rico, porque isso, porque aquilo, não. Tem que seguir essa luz chamada Jesus. É a luz que ilumina o nosso caminho, chamado Jesus. E ninguém vai ao Pai se não for por ele, viu?
tem que acreditar em Jesus, crer que ele veio em carne, crer que ele veio para nos salvar, crer que ele derramou sangue puro para a remissão dos nossos pecados. Aleluia. Glória a Deus. A história de hoje ela tem por título A Estrela de Natal, né? Então, a estrela foi a estrela que guiou os magos, né? Por isso que fala sobre a estrela, né? Nessa época tem muitas, né? As pessoas enfeitam lá a árvore de Natal com as estrelas, né? Coloca aquela estrela no topo. Então, ali simboliza aquela estrela, né? Que guiou os magos, né? Herodes também queria, mas ele queria com maldade. Aleluia. Tem mal disfarçado de bem. Mas quando o mal vier disfarçado de bem para querer nos destruir, Deus faz o mal perder a direção. Pode ter certeza disso. Se alguém estiver projetando o mal contra nossas vidas e nós estamos com a verdade, com a sinceridade diante de Deus, esse mal perde a direção, erra o caminho, ele nos erra. Ele nos erra porque Deus ele nos esconde, né? Como está no Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, descanse no Senhor. Confia no Senhor e descanse nele, espera nele, porque ele está te guardando, ele está te protegendo, te blindando contra as forças do mal. Aleluia. As Escrituras falam de outra estrela de essencial importância. Alguns sábios do Oriente, né, área que hoje pertence ao Irã e Iraque, estavam atentos às estrelas no céu que indicavam o local do nascimento de que seria o rei de Deus para o seu povo. Eles vieram a Jerusalém perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os astrônomos não sabem o que causou o aparecimento da estrela de Belém, mas a Bíblia revela que Deus a criou para que o mundo se voltasse para Jesus, a brilhante estrela da manhã. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que ele disse: quem me segue não andará e nem estará em treva. Quem segue a Jesus não anda nas trevas, porque ele vai direcionar qual é o caminho que nós temos que seguir, aonde nós temos que andar. A brilhante estrela da manhã. Cristo veio para nos salvar de nossos pecados e nos guiar de volta a Deus. Siga-o e você encontrará o caminho de casa. Glória a Deus. Então, quem segue a Jesus vai chegar até o Pai, que lá é a nossa casa, aleluia, eterna. E de que maneira prática você seguirá Jesus hoje? Qual é a sua maneira prática que você possa seguir a Jesus hoje? Eu e você. O que você fará para compartilhar o amor de Jesus? Né? Eu estou fazendo aqui, né? Estou falando da palavra. Né? Quem fala da palavra, quem lê essa palavra e fala dela, está mostrando Jesus para o mundo. Quem louva, quem vai e faz o amor ao próximo, né? Socorre o pobre, o necessitado, está levando Jesus, o amor de Jesus. Oremos. Jesus, somos gratos por seres o caminho para o nosso lar, na eternidade. Ajuda-nos a seguir a tua luz hoje. Que o Senhor possa, Pai, direcionar essa pessoa que está na escuridão a seguir a verdadeira luz chamada Jesus. Mostra o caminho a seguir, Senhor Jesus.
que o Espírito Santo do Senhor, esse que está no nosso meio, ele possa convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça eterna. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de nós e nos traga a verdadeira paz. Amém. Graças a Deus.